Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Júlio César Matos e você está aqui no meu canal do YouTube. Vamos então resolver aqui as questões, tá? Para especialmente você que não pôde comparecer à aula ontem, ao curso presencial, devido às fortes chuvas aqui na região metropolitana do Recife. Vamos direto ao ponto, a gente está aqui para revisar para que você não seja prejudicado. Olha só, primeira questão ela diz assim, ó, de acordo com o direito penal brasileiro, é correto, olha só, é correto afirmar acerca dos crimes contra a pessoa. É importante destacar, tá pessoal, que o nosso foco aqui nesse momento, no que tange aqui, claro, aos crimes contra a pessoa, é você observar que eu estou aqui diante do que a gente vai estabelecer aqui, ó, como o título 1 dos crimes contra a pessoa, mais especificamente no que a gente está aqui, ó, diante dos crimes contra a vida, tá bom? E no que tange ao que é os crimes contra a vida, eu vou ter algumas infrações penais, a exemplo aqui do homicídio, eu vou ter aí na sequência, né, o próprio crime de feminicídio. Vamos inclusive, né, trazer aqui as informações que você precisa conhecer. Lembra aí, ó, o artigo 121, doutor, o artigo 121, doutora, ele vai tratar do crime de homicídio, o homicídio. Lembra que o homicídio ele tem algumas repercussões, eu vou ter ali, né, o homicídio, por exemplo, na modalidade simples, o homicídio qualificado, eu vou ter o homicídio privilegiado, e aí eu vou ter algumas situações que eu vou precisar conhecer e relembrar para essa nossa prova. Diante disso, a gente segue, e aí a gente tem aqui agora a inovação, claro, isso trazido lá no ano de 2024, o artigo 121, letra A, que traz a figura ali do feminicídio. O feminicídio, lembra aí no artigo 121, letra A. Seguindo aí você vai ter o artigo 122. O artigo 122 do Código Penal, aqui também dentro desses crimes. E quando se fala do artigo 122, para a gente poder aqui simplificar, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui a ideia do induzimento. Mas lembra, esse crime não trata só do induzimento. Vamos colocar assim, ó, instigação, lembra aí, ou auxílio. E quando a gente fala aqui do auxílio, tá, pessoal, a gente tem que lembrar aí que é auxílio ao suicídio ou à automutilação. Eu vou destacar também na sequência aqui o artigo 123. Vamos fazer algumas observações que eu julgo necessário para essa tua prova. Mas o artigo 123, ele vai tratar do lembra aí, ó, infanticídio. E do artigo 124 e seguintes, eu vou ter aqui a modalidade, né, dos crimes de aborto. Lembrando, tá, que a gente tem lá no artigo 128, por exemplo, o aborto permitido. O aborto aí que não vai ser punido criminalmente, é o famoso aborto permitido. Tudo bem? Aí vamos aqui observar, tá? Trazendo aí direto ao ponto. Veja que a ideia aqui não é só trazer o gabarito, é trazer aí alguns pontos, né, para que você possa aí, de fato, resolver a sua ficha, resolver aí o seu material. Olha só, o bem jurídico protegido pelo direito penal é a vida humana extrauterina. Veja, é também a vida humana extrauterina, mas a gente protege, pessoal, não só a vida humana extrauterina, mas a vida humana intrauterina. Lembrando que essa vida humana intrauterina, ela é protegida ali, tanto que se ocasionar, a gente vai ter a figura do crime de aborto. Eu vou ter ali o aborto, tá? E aí quando se fala de aborto, é importante a gente lembrar de algumas hipóteses, algumas situações, já que muitos de vocês, por incrível que pareça, estão tendo esse contato para essa prova agora. O aborto, lembra lá do 124, que a gente chama de autoaborto, ele diz, ó, provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe provoque. Eu tenho uma pena de detenção de 1 a 3 meses, lembra aí, né, minha preocupação é grande se essa tua banca ela vai ou não cobrar pena, tá? Aí eu tenho aí o aborto provocado por terceiro, e ele coloca aí, ó, provocar aborto sem consentimento da gestante, e aí o 126 diz provocar aborto com consentimento da gestante, e aí a pena aqui, tanto do aborto do 125 quanto 126 é punido com reclusão, mas olha só a diferença. Aborto provocado por terceiro, lembra aí, ó, sem consentimento, pena de 3 a 10. Se é com consentimento, a pena já é de 1 a 4 anos, uma pena aí bem menor. Lembrando que aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, tá?
ou é alienada ou débil, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou ainda violência, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, como eu falei com vocês, hipóteses, por exemplo, de aborto que a gente vai estabelecer como aborto permitido. É o aborto aí, ó, praticado por médico. Não se pune o aborto praticado por médico. Eu tenho o inciso 1. Ele fala do aborto necessário, que é a figura quando eu tenho aqui, ó, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e aí muita atenção nisso, é salvar a vida de quem, Júlio? Da gestante. Júlio, mas a mãe disse, eu já estou com certa idade, eu já vivi muito. Lembra, vamos aí, né, salvar a criança, salvar o feto. Não. Veja que, de acordo com a lei, eu vou estar diante aí de uma situação que é para salvar a vida da gestante. E o inciso 2 é o caso mais conhecido, o caso mais comum. A gente tem a figura aqui, né, do aborto resultante de crime de estupro. Com a interpretação aí, tá? A gente admite também para o estupro de vulnerável, tá? Mesmo ideia essa possibilidade. Se a gravidez ela resulta de estupro e o aborto é precedido aí de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal, eu vou ter aí o que a gente vai chamar de excludente, lembra lá, específica aqui para o crime de aborto, já que eu não vou considerar como crime. Eu tenho aqui a letra B quando diz assim, ó, em caso de homicídio culposo, poderá o réu ser beneficiado pelo perdão judicial. Importante isso aqui já é o gabarito, tá? Então você que faltou a aula, já anota, já assinala a letra B e eu quero trazer aqui algumas informações importantes. Primeiro ponto é que ele tratou do homicídio culposo. E se você lembra aí do homicídio culposo, a pena do homicídio culposo realmente é uma pena bem diferenciada, é uma pena bem baixinha, é uma pena realmente bem pequena. E eu vou te apresentar aqui o parágrafo 3º. Ele tá aqui, ó, olha só, deixa ele aí do lado, é o famoso homicídio culposo. Ele tem uma pena de detenção que vai de 1 a 3 anos. É uma pena de detenção que vai de 1 a 3 anos. Olha só o que acontece. O homicídio culposo, tá, pessoal? Ele não é um crime, lembra lá, praticado de forma intencional. Eu não tinha intenção de praticar esse crime. Júlio, quando é que eu vou estar diante de um crime culposo? Lembra aí, ó. Vamos aqui lembrar do nosso artigo 18 do Código Penal. Cadê você? Artigo 18 do Código Penal. Vamos trabalhar com ele nesse momento. Olha só, ele diz assim, ó, crime doloso, artigo 18, tá? Ele diz, desculpa, disse o crime doloso, olha só, disse o crime doloso, inciso 1, quando o agente ele quis o resultado. Quando o agente quis o resultado. Quando o agente quis o resultado. Ou, olha só, ou, lembra aí, não querendo. Júlio, por que não querendo? Ele diz, ó, não querendo, assumiu o risco de produzi-lo. Porque se ele quisesse, seria aí, né, o dolo direto, quando a gente quis. Mas ele diz, ó, quando a gente quis o resultado, ou não querendo, ele assumiu o risco de produzir. Essa informação vai trazer para a gente a ideia do crime doloso. Mas o inciso 2, ele vai trazer a figura, a estrutura do crime culposo. E ele diz, ó, crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então lembra que eu estou diante aqui, ó, da famosa imprudência, eu tenho aqui, ó, imperícia ou ainda, né, a própria negligência. Lembra aí do caso concreto, né, quando a gente precisa aí ficar atento a essas informações. Tudo bem? Tranquilo. Então já sei aqui, Júlio, por exemplo, quando eu estou diante aí de uma situação culposa. É importante a gente destacar aqui essa informação. Então, se eu estou aqui no parágrafo 3º, tratando do homicídio culposo, é porque ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito. E a pena desse crime é uma pena que vai de detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam só, é muito comum, né, se citar o exemplo daquela atriz ou ex-atriz, não sei, da Globo, né, a Cristiane Torlone. Eu não sei se vocês se recordam, não sei se vocês lembram do caso dela, mas lá no caso da Cristiane Torlone, a gente teve uma situação bem emblemática, que ela ocasionou a morte ali de um dos filhos. Lembra que nesse caso específico ela tinha gêmeos, né? E aí ela chegou, né, devido à sua conduta, ela estava dando ré no seu carro, ela estava ali estacionando, e aí ela chegou a ocasionar a morte de um dos gêmeos, de um dos filhos. E aí você diz, Júlio, ela praticou um crime? Praticou. Ela praticou o que a gente chama de homicídio, mais especificamente na forma culposa. É o homicídio culposo. Então, de novo, é o homicídio da forma culposa. É o homicídio culposo, tudo bem. Só que qual é o destaque que eu preciso aqui lembrar? O Código Penal, ele vai trazer, porque vejam só, e não dissocia, a pena de 3 meses a 1 ano, ou melhor, de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos é uma pena realmente muito baixa. O pior que pode acontecer
com uma pessoa dessa é pegar uma detenção de 3 anos. Vamos imaginar, não é assim, tá? Mas vamos imaginar que toda a pena privativa de liberdade no Brasil fosse punida, lembra lá, em regime 100% fechado. E aí imagina que fosse integralmente fechado e não é assim, tá? Não é assim. Lembra que a lei de crimes hediondos, inclusive, tentou fazer isso e o Supremo disse que era inconstitucional. Mas eu estou trabalhando com a suposição, uma situação hipotética. Pensa comigo. O que é passar 3 anos preso perto de quem perdeu o próprio filho? E mais, sabendo que você mesmo que tirou a vida dessa criança, você mesmo que tirou a vida desse filho, por exemplo. Então, o que é que acontece? O código vem pra gente. Em seu parágrafo 5º, acompanha aí, ele coloca assim, ó, o parágrafo 5º está aí, você está observando. Na hipótese de homicídio culposo, então essa regra, essa informação que eu estou te trazendo, ela se aplica para o homicídio culposo, o homicídio doloso não admite. Então ele diz, ó, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Quando ele diz que o juiz poderá deixar de aplicar a pena, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, essa ideia, tá, pessoal, é o que a doutrina vai chamar de perdão judicial. O perdão judicial é cabível quando? Aí ele segue aí a leitura, ele diz, ó, se a consequência da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Júlio, como assim? Lembra aí, qual foi a consequência da infração? A morte do próprio filho, sabendo que ele mesmo que matou. Veja que aí é uma dor eterna que você vai carregar. Imagina, né, uma culpa eterna, né? Você sabendo que você foi o causador daquela morte. E aí qual é a consequência, lembra lá, Júlio? Da pena. É uma detenção de 1 a 3 anos. Quando você pesa isso, você diz, Júlio, veja, quando a consequência da pena ela se torna desnecessária em razão da consequência da infração, admite-se o que a gente chama de perdão judicial. Então, letra B ficou aí o nosso gabarito. Espero que tenha ficado claro. Letra B, de fato, é o gabarito. Lembra? Júlio, no homicídio culposo eu só tenho benefício? Não. O parágrafo 4º ele vai trazer hipótese de aumento de pena. Veja aí ó, o parágrafo 4º, quando ele diz, ó, no homicídio culposo, a pena ela será aumentada, olha só, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Já no caso do, olha só que aqui é diferente, tá? Já no caso do sendo doloso o homicídio, veja que aqui a gente tratou do homicídio culposo, mas sendo ele doloso, lembra aí, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ainda no caso concreto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então retomar, vamos observar, né, porque a letra C está incorreta. Ele diz, ó, letra C, somente a gestante poderá ser autora do crime de aborto. Falso, a gente viu, inclusive, que eu tenho um aborto praticado por terceiro. Letra D, consuma-se o infanticídio quando um menor de idade ele comete o crime de homicídio. Vejam só, primeiro ponto, se eu estou diante de um menor de idade, nem crime esse cara pratica. Nem crime essa pessoa pratica. Lembra, tá, pessoal? Quando a gente estuda direito constitucional, quando eu estudo lá os crimes, lembra lá, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a verdade, pessoal, é que o menor de 18 anos, ele é inimputável. O menor de 18 anos no Brasil não pratica crime. Não importa o grau de instrução dessa pessoa, não importa, né, a instrução financeira, se essa pessoa vota, se não vota, se é casado, se não é casado, não importa nada disso. O menor de 18 anos ele não pratica crime. Então ele diz, ó, consuma-se o infanticídio quando o menor de 18 anos comete crime, já está errado aí. Primeiro que o menor de 18 anos não pratica crime. O outro ponto importante que você deve destacar aqui é o seguinte, preste atenção. Olha só, infanticídio, lembra lá, é um crime específico. Júlio, quando é que eu vou estar diante do crime de feminicídio? Eu quero apresentar para você aqui e abrir o artigo 123. O artigo 123 do Código Penal, ele fala do infanticídio. E aí vai cair exatamente dessa forma. Ele diz aí, ó, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Primeiro ponto, não é matar qualquer filho, não é matar qualquer criança ali. Imagina, Júlio, meu filho com 14 anos eu vou lá e mato esse filho. Ele tem 20 anos eu vou lá e mato esse filho. Entra nisso aqui? Não. Lembra que aqui é uma situação específica, matar, olha só, sob influência do estado puerperal. Esse estado puerperal é o que a doutrina vai chamar ali, né, de depressão pós-parto, em que a medicina ela vai trazer, né, informações de que isso vai depender de mulher para mulher. Lembra lá, né, parecia o comercial da Marisa, né, de mulher para mulher. Júlio, volta para aula. Beleza, olha só. E aí vai depender do caso concreto.
Já teve casos, inclusive, de chegar a cerca ali de 40 dias. Teve casos de mais, tá? E aí, o que é que eu preciso estabelecer? A prova ela vai deixar claro essas informações. Ela vai dizer lá, né, que olha só, né, durante o trabalho de parto ou logo após, lembra, ele coloca aqui, ó, ou logo após, essa mãe, ela sob influência do estado puerperal, ela vai lá e mata a própria filha, o próprio filho. Lembra disso? Eu estou diante de um crime punido com detenção. Detenção, cuidado, de 2 a 6 anos. Tudo bem? Então, letra D incorreto aí pra gente. Letra E, ele coloca assim, ó. Os crimes contra a pessoa não admitem a forma tentada. Falso. Inclusive, tá? Quando a gente estuda a parte geral do Código Penal, quando a gente tá lá, imagina, principalmente lá no nosso curso regular, e aí se você não tá, eu já te convido, tá, a fazer parte da nossa isolada de Direito Penal. Lembra aí, né, a gente trabalha aí com os principais temas da parte geral, focado aí no teu concurso. E o que é que eu preciso lembrar? Olha só, Júlio, quando a gente estuda a parte geral, a gente utiliza, né, diversos exemplos. E o exemplo mais comum de ser trabalhado é o próprio crime de homicídio. E a gente traz várias hipóteses de homicídio consumado, de homicídio tentado. Lembra lá que o crime ele vai ser tentado quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o crime não se consumar por circunstâncias alheias à minha vontade, eu estarei diante ali de uma modalidade tentada daquele crime. Fica atento, atenção a essa observação. Beleza? Passa a régua, vamos seguir. Vamos para a próxima questão, tratando aí, né, do caso do Abelardo. Abelardo, membro de organização criminosa. Vê só, pessoal, antes da gente responder essa questão, eu queria aqui trazer algumas observações, primordialmente, coloca aí na tela, sobre o crime de feminicídio. Veja que hoje o feminicídio está disposto em um crime em um tipo penal autônomo, que é o artigo 121, letra A do Código Penal. Qual é a estruturação que eu quero que você fique alerta aí? Primeiro ponto, não é porque morreu uma mulher que necessariamente aconteceu um feminicídio. Cuidado com isso, tá? Ah, Júlio, eu matei uma mulher, isso é feminicídio. Não, eu não posso confundir que existe a expressão femicídio, existe a expressão feminicídio. O feminicídio vai ocorrer nas hipóteses conforme diz o Código Penal. O femicídio, na realidade, é o fato da vítima ser mulher. Imagina que eu pratiquei um crime, eu matei uma determinada pessoa, e aí essa pessoa, por coincidência, ela é mulher. Mas eu não matei em razão dela ser mulher. Então veja que são coisas diferentes. Júlio, morreu ali uma mulher, eu estou diante de um femicídio, uma expressão doutrinária aí para classificar, mas eu matei aquela pessoa em razão de tais condições que a gente vai ver. Aí sim a gente fala em feminicídio. O que é que eu preciso aqui destacar com você? De acordo com a legislação, eu vou estar diante aí do feminicídio quando envolver, por exemplo, lembra aí, tá? Quando envolver, por exemplo, violência doméstica, anota isso, tá? E familiar. Violência doméstica e familiar. Eu vou estar diante também quando eu tiver, por exemplo, do menosprezo. Menosprezo, lembra aí, tá? Menosprezo ou ainda discriminação. Discriminação, a condição da mulher. E aí você diz, Júlio, então quer dizer que quando eu estiver diante dessas hipóteses, sim, eu vou classificar aí como a ideia do feminicídio. É verdade. E quem está dizendo isso, doutor? Quem está dizendo isso, doutora, é o próprio Código Penal. E aí observa o que diz pra gente, pode botar na tela aí, meu diretor, o artigo 121. Ele coloca aqui, ó, 121, letra A, matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. O detalhe é, Júlio, o que significa, o que se entende por razões da condição do sexo feminino? Olha aí logo abaixo o parágrafo primeiro. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve. E aí você vai ter aqui, ó, por exemplo, violência, olha só, violência doméstica e familiar, menosprezo, discriminação, ele coloca aí, ó, menosprezo, discriminação, a condição de mulher, menosprezo, discriminação, a condição de mulher. Muita atenção a essa situação. Tudo bem? Com base nisso, eu quero fazer a leitura dessa próxima questão e aí você fique muito atento, tá, para a gente poder responder. Ela diz assim, Abelardo, membro de organização criminosa, voltada à prática de furto e roubo de veículos, foi encarregado de matar Carla. Veja, ele está encarregado de matar Carla. Por quê, Júlio?
Carla é sua comparsa de crime, porque ela teria, olha só, ela teria prestado em interrogatório policial de inquérito no qual era investigada informações relevantes à investigação policial sobre a organização. Olha só, para a prática do crime, Abelardo valeu-se de uma arma de uso permitido, com numeração raspada, que possuía pelo menos 2 anos. Vejam só, com base nessa situação hipotética apresentada, julgo o item a seguir. Caso Abelardo mate Carla, a ele deverá ser imputado o tipo penal do feminicídio. Incorreto isso aqui. Errado. Júlio, errado por quê? Pessoal, preste atenção. Eu estou diante, imagina que eu tenho aqui uma organização criminosa. Imagina que meu diretor aqui de imagem, ele vai ser interrogado. E lá no interrogatório ele caga. Ele vai lá e abre a boca. Ele traz informações para prejudicar, para desmantelar, inclusive, a nossa organização criminosa. Eu temendo ali, alguma situação, eu vou lá e mato esse camarada. Eu matei ele, Júlio, por quê? Porque ele está entregando a nossa equipe. Ele está trazendo informações, olha só, está trazendo informações relevantes, olha só, a investigação policial sobre a nossa organização criminosa. No caso aqui, quem deu informações relevantes foi a Carla, mas poderia ter sido aqui o meu diretor. Olha só, se numa questão como essa, você observar, tira a Carla e coloca um homem no lugar, muda alguma coisa? Não. Eu quero matar essa pessoa que trouxe informações para a polícia para prejudicar aí a organização criminosa. Imagina, muda alguma coisa se eu tirar A e colocar B? Não. Então, observa que eu estou diante aí de um crime, lembra lá, que não é o feminicídio. Júlio, mas matou uma mulher. É isso que eu quero que você lembre na prova, é por isso que eu trouxe essa questão. Questão agora, de ano 2025, recente, que foi cobrada agora. Não é porque morreu uma mulher, não é porque eu matei uma mulher que eu estou diante do crime de feminicídio. Muito cuidado com essa informação. Tranquilo, pessoal? Bora para a próxima. Próxima questão, ela vai trazer aqui a seguinte situação. O homicídio, olha só, o ele protege o quê? Aí olha só um detalhe. Vejam, a turma presencial, ela tem toda a sua essência, né? E é interessante, né, que eu já vi alunos dizer assim, professor, foi bom, não foi que agora criaram o feminicídio, né, para quando mata a mulher, e aí já tinha o homicídio quando mata homem, e na hora eu pensei e perguntei, opa, então peraí, o homicídio já existia. Então quer dizer que a gente punia, né, quando o crime era contra o homem. E quando matava a mulher, aí ele disse, não é isso, professor, agora a gente tem um crime, né, para reprimir. Eu fiquei, meu Deus, pasmem! Quer dizer então que antes se matava a mulher e não era nada. Cuidado com isso, pessoal, cuidado. Veja só, o homicídio não é homicídio homem. Meu Deus, me ajuda aí, tá? Deixa aqui os teus comentários, né? Se você achava que homicídio, já você vai dizer que vem de homo sapiens, né? Que vai dizer que só é homem e o feminicídio é quando mata a mulher. Se você chegou aqui nesse momento aqui do vídeo, já coloca aí, né? Lá nos comentários, coloca aí homicídio para homem, feminicídio para mulher, mas bota entre parênteses, tá? Informação errada, tá? Para quem chegar depois e só ler o teu comentário, não achar um absurdo, tá bom? Show de bola? E claro, curte já o vídeo, tá? Se você chegou até agora e não curtiu, existe uma forte chance de dar um branco na hora da tua prova, de você esquecer quase tudo ou tudo. Então já curte esse vídeo, deixa o teu like. Eu não tô desejando nada de mal, mas olha só, tá? Não curte não para tu ver? Vamos embora. O homicídio protege a vida humana intrauterina e se consuma com a morte encefálica. Pessoal, o homicídio protege a vida intrauterina. A gente tem que lembrar que a gente se preocupa com a vida intrauterina, é verdade. Mas a vida intrauterina ela é protegida ali pelo crime de aborto e não pelo homicídio. Eu tenho aqui a letra B. A letra B ela vai dizer pra gente. O homicídio quando for simples, olha só, simples, quando praticado em concurso de pessoas é considerado hediondo. Falso, pessoal. Vejam só, e aí eu convido você, inclusive, né? A gente tem um curso, tá? Um curso de questões, bem aí, trazendo as principais leis extravagantes, tá? Trazendo, por coincidência, a lei de crimes hediondos, que está no teu edital, tá? Mas o que eu quero que você lembre é que o crime de homicídio, ele vai ser considerado hediondo quando? Qualquer homicídio qualificado é hediondo. E o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, lembra disso? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, também vai ser considerado hediondo. Letra C. Privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena. Lembra aí o que ele diz, em razão do maior desvalor da conduta. Privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena em razão do maior desvalor da conduta.
conduta. Cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado. Veja que a gente está diante aí, né, de uma hipótese e eu não posso pensar em um maior desvalor. Olha só o que traz para a gente aqui o parágrafo primeiro quando a gente trabalha com o nosso artigo 121. Ele diz, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, ou logo em seguida de justa provocação da vítima, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar para a questão. Letra D, ela vai dizer que o homicídio será qualificado se praticado mediante promessa de pagamento, independente do cumprimento da promessa ou da recompensa. Veja, o fato de eu já te prometer um valor, independente se eu te pagar ou não, já se consumou. Olha só o que ele diz, ó, quando é que qualifica o homicídio? Mediante paga ou promessa de recompensa ou até outro motivo torpe, pelo motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa, lembra lá, né, resultar perigo comum. Ele diz ainda, traição, emboscada ou mediante dissimulação ou de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem do crime. Lembra que o homicídio, ele possui pena, tá, pessoal, de 6 a 20 anos. O homicídio, ele possui pena de 6 a 20 anos. De novo, o homicídio, ele possui pena de 6 a 20 anos. Porém, o homicídio qualificado, ele tem pena de 12 a 30. Como é que eu sei que é qualificado? Um novo mínimo e um novo máximo. Destaca ainda que eu tenho aqui o inciso de número 7. O inciso de número 7, a minha preocupação vai ficar aqui só na linha A, tá, pessoal? Porque para essa tua prova, o foco é aqui na linha A. Por quê? Porque lembra que eu estou aqui já com o Vadmec 100% atualizado 2025, quem é nosso aluno sabe que eu prezo sempre pela atualização, só que essa parte de baixo aqui da linha B, ela não está ainda no teu edital, porque o teu edital ele foi anterior a essa mudança. Essa mudança, né, que se deu no dia 6 de maio. E já comenta aqui se tu assistiu ou não. Bota aqui nos comentários, não assisti, ou coloca, já assisti, Júlio. O vídeo, né, a gente disponibilizou aqui no YouTube, o vídeo tratando, né, dessas alterações e a gente comenta tudo isso aqui. Mas olha só, a linha A é importante a gente lembrar. Se o crime de homicídio é cometido contra a autoridade, o agente descrito no artigo 142 e 144, integrantes do sistema prisional ou de Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou, olha isso, em decorrência dela, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o homicídio contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, parente de sangue, até o 3º grau, em razão dessa condição, eu vou estar diante aí de qualificadoras do homicídio. Lembrando ainda que vai ser qualificado quando eu tiver o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. De novo, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A prova vai dizer de uso permitido e está errado, é de uso restrito ou proibido. Homicídio ainda contra menor de 14 anos, lembra aí também é uma qualificadora. Tudo bem? O parágrafo, lembra aí, né? Segundo, ele foi então revogado. A gente tem aí o parágrafo segundo, letra B, que ele diz, ó, a pena do homicídio contra menor de 14 é aumentada a D e vai ter aí algumas causas de aumento que a gente vai ter que observar, tá? E já já eu tenho uma questão tratando disso, então a gente vai seguir, já já eu volto para o parágrafo segundo, letra B. Letra D, ele vai ser qualificado, o homicídio, se cometido mediante promessa de pagamento, foi o que a gente observou agora. Letra D é o gabarito. E letra E diz culposo, o homicídio culposo é incompatível com a causa de aumento de pena em razão da possibilidade do perdão judicial. Falso. O homicídio culposo admite perdão judicial, mas dizer que é incompatível com a causa de aumento de pena, não. A gente tratou homicídio culposo aqui no parágrafo 3º, mas o parágrafo 4º diz, ó, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, né, se o crime resulta da inobservância de regra técnica, por exemplo, de profissão, de arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar o imediato socorro, não procurando diminuir as consequências do seu ato, ou ainda foge para evitar uma eventual prisão em flagrante. Então lembra, a questão afirmar que o homicídio culposo é incompatível com a causa de aumento, aí você tá de brincadeira, aí com a gente, beleza? Show de bola? Olha essa questão, agora a gente vai ter algumas questões um pouco mais diretas, tá? Algumas que eu imagino assim como um absurdo, mas eu trago para você ver que isso caiu, tá? Inclusive, olha só, não é a tua banca, foi a Fundatec. A tua banca, ela basicamente não tem questões, né, na nossa matéria, mas eu preciso verificar o perfil dela. Olha essa questão.
De acordo com o Código Penal brasileiro, matar alguém é definido como crime de, olha só, como homicídio simples, o crime no qual é tirada a vida de uma mulher. Devido ao seu sexo, é definido como? Que é isso? Olha o que ele diz, maldade imperdoável. Beleza, é uma maldade imperdoável, mas isso não é o nome do crime, né? Crime domiciliar, não. Feminicídio é o que sobra aí pra gente. Lembra aí, grave agressão à mulher, não. Veja que a gente tem questões que a gente pensa assim, caramba, Júlio, uma questão dessa. Claro que se cai uma questão dessa pra você, cai pra todo mundo. Se é uma questão muito fácil, ela não vai te ajudar a você que está estudando. Tudo bem? Vamos seguir. Próxima questão, ela vai trazer pra gente aqui o seguinte. Olha só a questão de número 5. Ele diz, ó, acerca dos crimes previstos no Código Penal, julgue o próximo item. Considere que o indivíduo, utilizando-se de arma de fogo de uso permitido, olha só, uso permitido, mate um desafeto dele. Nessas condições, o delito será tipificado como homicídio qualificado. Não, porque qualificado, pessoal, é de uso, a gente observou lá, né? Quando a gente fala aqui da ideia do homicídio, ele vai ser qualificado quando eu estiver diante aí do emprego de arma de uso restrito, coloca aqui, ó, restrito, ou ele diz lá pra gente proibido, proibido, beleza? Incorreto a questão, isso não vai qualificar o crime, qualificar o tipo penal, tá bom? Vamos seguir, questão de número 6. Sobre os crimes contra a pessoa, assinala a alternativa correta. Vamos lá. O crime de homicídio é justificado se houve relevante valor moral ou social, ou se agiu o autor sob o domínio de violenta emoção. Veja, ele não é justificado por isso, pessoal. Veja, quando a gente fala assim de ser justificado, ele não é justificado. O que eu vou ter aqui é direito a... Pode anotar aí, né? Ele não vai ser justificado, mas o sujeito vai ter direito a uma causa de diminuição de pena. Ele vai ter direito a uma causa de diminuição. Olha só o ponto aqui. Quando eu digo que algo é justificado, é porque eu tenho algum excludente. Por exemplo, o agente que agiu em legítima defesa, ele está diante de uma justificante, é uma justificante no caso concreto. Eu estou justificando aquela conduta de matar alguém em razão ali, né, lembra lá, de uma agressão atual ou iminente que eu estava sofrendo. Então, veja, o homicídio, mediante aí o valor moral social, não é uma justificante. Cuidado, é uma causa de diminuição de pena. Letra B, qualifica o homicídio quando o crime é cometido contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, verdade, até o 3º grau, de militar, por exemplo, ou membro da Força de Segurança Pública, em razão dessa condição. É verdade, tá, pessoal? É verdade. O homicídio doloso que tem a vítima pessoa do sexo feminino é designado feminicídio. O homicídio doloso que tem a vítima criança ou adolescente é denominado infanticídio. Você está de brincadeira aqui, pessoal. Você está de brincadeira. Olha só, eu preciso analisar que para ser feminicídio eu tenho que ter a razão ali no caso concreto. E nesse caso aqui do homicídio doloso, lembra aí, quando a criança e adolescente é considerado infanticídio? Não. Veja, infanticídio é quando a mulher, sob influência do estado puerperal, ela vai lá e mata o próprio filho. Muito cuidado com essa informação, tá? Muito cuidado com essa informação. Vamos seguir? Então, olha só, questão de número 6, ficou letra B. B de quê, Júlio? Bigamia, você já conhece. Júlio, eu pensei que o fato de ter vítima mulher era feminicídio. Pois é, pensou errado, tá? Eu preciso matar em razão, lembra lá, em razão, e não pelo simples fato, né? Ah, porque foi uma mulher que morreu, é feminicídio. A gente destacou isso aqui. Maravilha? Olha só, FAFIPA, olha só, cargo de guarda municipal, tá? Vamos lá. Ele quer assim, a respeito do Código Penal, prevê, do que o Código Penal prevê acerca dos crimes contra a pessoa, ele quer a correta, tá? Grifa isso, vamos lá. Abandonar, pessoal, essa questão aqui, ela está cobrando literalmente a pena. Ela está cobrando literalmente a pena. A gente está diante aí, por exemplo, né, agora do crime de abandonar, veja, é o artigo 133 do Código Penal. Deixa eu abrir aqui, tá, pessoal? É importante a gente conhecer os tipos penais, para a gente poder responder aí com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. Mas aí eu trago para você aqui, ó, o abandono de incapaz. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, ele vai dizer aí, ó, sob seu cuidado, guarda ou autoridade. Lembra aí, tá? Guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender dos riscos resultantes do abandono. É uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Detenção 3 meses a 3 anos. A questão veio e colocou que era reclusão de 6 meses a 6 anos, não é reclusão. Veja aí, ó, não vai ser essa pena.
Basicamente, o que é que eu quero lembrar com essa questão aqui? Primeiro ponto, que ela foi para o cargo de guarda municipal. Segundo ponto, a minha preocupação é se ele for cobrar pena de você. A letra B, por exemplo, ela diz assim, ó, matar alguém é o crime mais conhecido, artigo 121. Matar alguém, qual é a pena desse crime? É uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então aqui está errado, não é detenção. É uma pena de reclusão. Muita atenção e muito cuidado com essa informação. Tudo bem? Seguindo, eu vou ter aqui ó, a letra C trabalhando aí com a ideia da lesão. E aqui, quando se fala de lesão, eu quero destacar com você aqui justamente o crime de lesão corporal. Vamos por etapa. O crime de lesão corporal ele vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Porém, eu vou ter outras penas. Por exemplo, se resulta, eu vou estar aqui ó, numa lesão grave, 1 a 5 anos. Se resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, e aí vai precisar de perícia para isso, ocupações habituais. Lembra que ocupações habituais não se confundem com ocupações do trabalho. Se resultar perigo de vida, né? Ou seja, se resultar aí morte, né? Resultar perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou ainda aceleração de parte, você vai estar diante né, de uma lesão grave. Mas eu tenho ainda o parágrafo 2º, que a pena será de 2 a 8 anos, reclusão também. Se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, aqui sim é para o trabalho, aqui era ocupações habituais. Aí ele diz, enfermidade incurável, perda e inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Enquanto aqui no parágrafo 1º é a aceleração de parto, aqui no parágrafo 2º ocasiona aborto. É a famosa lesão corporal qualificada pelo aborto, tá? Lembra disso. Vamos lá, letra C. Se a violência for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena de detenção de 2 a 5 anos. Não, tá, pessoal? Não, tá errado. Essa pena aqui ela é de reclusão. Olha só, o parágrafo, lembra aí, ó, o parágrafo 9º, e aí só um destaque, tá? Só um destaque inicial. Essa questão foi agora de 2025. A questão já está antenada, já está atualizada com o que a gente chama aí de pacote antifeminicídio. Também tem um vídeo aqui no meu canal explicando o pacote antifeminicídio. Mas olha só o parágrafo 9º, a pena era detenção. Depois era detenção, agora é reclusão. Reclusão de 2 a 5 anos. Vejam só, cuidado com essa pegadinha, tá? E a questão trouxe aqui, ó, pena de detenção de 2 a 5, errado, é reclusão. Letra D. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, reclusão, ele diz aí pra gente, né? Reclusão de 1 de 3 meses a 1 ano, não, porque a lesão simples, ela é detenção, tá? Lesão simples é detenção. E aí a letra E, matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Olha só, por razões da condição do sexo feminino, entra o que a gente conhece como feminicídio, pena de 20 a 40, letra E de estupro. Lembra aí, tá? Letra E aqui vai ser o nosso gabarito. Maravilha, pessoal, muita atenção. Destaca, observa isso aqui. Um ponto que eu quero que você lembre em relação aqui ao feminicídio, não só a mudança em relação inclusive à pena, mas eu quero destacar aqui um ponto com você. Lembra que a gente destacou, né, que o feminicídio ele vai ser aí, ó, praticado, né, por razões da condição do sexo feminino. E de acordo com a lei, condição do sexo feminino é quando eu estiver diante de violência doméstica e familiar e quando eu estiver diante de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí o parágrafo 1º vai trazer o que a gente chama de causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena, parágrafo 2º, tá? Melhor dizendo, ele diz assim, a pena do feminicídio é aumentada, ela será elevada, ela é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime é praticado, inciso 1, durante a gestação, nos 3 primeiros, olha só, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe, ou é responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência, de qualquer idade. Inciso 2. Contra a pessoa maior de 14 anos, maior de 60 anos, pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade, seja física, seja mental. Olha só que situação interessante, eu acredito nessa hipótese para cair na tua prova. Júlio, o sujeito ele matou a mulher, lembra lá, né? Em razão aí dessas condições, e isso aconteceu na presença física ou virtual. Presença virtual, na presença física ou virtual, de descendente ou ascendente da vítima. Isso aumenta a pena aí de 1/3, tá? Até a metade. O inciso 5
ele vai dizer para a gente, tá? Ou melhor, o inciso 4, ele vai dizer que também aumenta essa pena em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Lembra que lá nas aulas de Lei Maria da Penha, a gente observa, né, as causas aí trazidas no artigo 22, no caput, inciso 1, 2 e 3, lá do artigo 22 da Lei Maria da Penha. E também vai aumentar essa pena nas circunstâncias previstas lá nas qualificadoras do homicídio, tá? Ou seja, a qualificadora do inciso 3, do inciso 4 e do inciso 8. Veja o pulo que a gente dá. Parágrafo 2º deste código. Eu quero que você lembre aqui do parágrafo 3º, até porque no teu edital ele coloca de forma expressa o tema concurso de pessoas. No parágrafo 3º ele está dizendo que comunicam-se ao autor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º deste artigo. Então, admite-se aí a possibilidade da coautoria. O sujeito ele vai ser, então, punido também pelo crime de feminicídio. O teu comparsa, aquele que te ajuda a praticar aquele crime, aquele, lembra lá, feminicídio. De acordo com o artigo 121, letra A, parágrafo 2º, do Código Penal Brasileiro, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. Aí ele coloca aí, ó, assinar a alternativa errada, ele quer a incorreta. Letra A. Durante a gestação, nos 6 primeiros meses... Já está errado, né? Porque são 3, tá? São 3. Olha só, a gente observou aqui, ó. E aí me ajuda aí, ó. Coloca o código aí de volta. Durante a gestação ele coloca ó, nos 3 meses posteriores. E não nos 6 meses, se ele quer incorreta, já é a letra A. Pessoal, as demais alternativas, ela só vai estar copiando o código, tá? Então, a gente vai ganhar tempo, a gente vai avançar. Claro que nesse momento tu pode dar um pause, tu pode ler a tua ficha, pode aí, claro, exercitar, tudo bem? Se você não tá com a ficha em mãos, se você não recebeu por algum motivo, solicita aqui, tá? Solicita, você pode entrar em contato aí com a nossa equipe, tá? Você entra em contato, né? Diz aí, professor Júlio, aqui é você bota aí 9972 0749. Lembra aí, né? Você pode mandar aí o seu nome e pedir, né? Professor, eu queria a ficha, né? Que está sendo resolvida aqui no YouTube. Essa ficha você recebeu, mas claro, lembra aí, você pode fazer a sua solicitação. E você pode, inclusive, né, solicitar o cadastro. Se você tiver cadastrado na minha lista de transmissão, né, minha equipe vai mandar aí para você aí, lembra aí, né, semanalmente, né, os novos vídeos que a gente coloca aqui na plataforma, eventuais atualizações que você precisa para a tua tão sonhada aprovação. Olha só, o crime de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, é punido com pena de... A gente já falou disso algumas vezes, tá? E a gente viu que a pena do homicídio simples, lembra aí, ela não é detenção, tá? Ela é reclusão de 6 a 20 anos. Veja que aqui, ó, 12 a 30 seria a forma qualificada e essa pena de 10 a 25 aqui não existe na figura do crime de homicídio. A pena do homicídio simples, então, ela vai ter uma pena aí de 6 a 20 anos. A do homicídio qualificado é de 12 a 30. A do feminicídio é de 20 a 40. Então, fica alerta, fica atento a essas penas. Seguindo, Caio, em cumprimento de pena em uma unidade prisional no interior do estado da Bahia, agindo com dolo de matar. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho que focar na vontade do agente. Ele quer matar. O dolo dele é de matar. Então, beleza, já estou diante aí da situação. Ele coloca aqui, ó. Efetuou 2 golpes de arma branca em detrimento de João, policial penal, que encontrava-se de plantão no sistema prisional por ocasião dos eventos. Vamos lá. Júlio, se esse cara morre, ele responde pelo homicídio qualificado? Júlio, responde. Eu estou matando um agente de segurança pública ali, né? Ou seja, um policial penal, no exercício das suas funções, é uma qualificadora. Se ele não tivesse no exercício das suas funções, mas fosse em razão dela, também qualificava ali o crime. Beleza? Vamos lá. Efetuou 2 golpes de arma branca em detrimento de João, que é um policial penal, que encontrava-se de plantão no sistema prisional por ocasião dos eventos. Muito embora não tenha sido socorrido, muito embora tenha sido socorrido, o agente público faleceu a caminho do hospital. Pensa comigo uma coisa, Caio queria matar? Queria. O sujeito morreu? Morreu. Ele responde pelo homicídio consumado? Sim. As alternativas vêm para a gente e diz assim, ó, que nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de lesão não, pessoal, lesão não. Ele coloca aqui lesão, homicídio simples também não, porque foi qualificado. Homicídio simples também não, sobrou a letra B. Homicídio qualificado por ter sido praticado contra integrante do sistema prisional no exercício da função. Lembra aí, tá? Seria no exercício da função ou em razão dela, tanto faz. Segue o jogo. 11. Considere que um cirurgião, olha só, ao realizar o procedimento médico em seu filho,
recém-nascido, é o filho dele, tá? Tenha cometido um erro técnico que tenha resultado a morte da criança. Veja só, eu estou diante aqui do homicídio. Só que é o homicídio culposo. Lembra lá, ó, um erro técnico aconteceu ali no caso concreto. Nessa hipótese, caso o cirurgião seja condenado pelo homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se constatar que a ação ela é desnecessária. Veja só, é o que diz a lei, tá, pessoal? É o que diz a lei no sentido de que eu estou diante aí, preste atenção, do perdão judicial. A verdade é que ele nem chega a ser condenado tecnicamente, porque aí o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, tá bom? Então lembra lá, eu vou estar diante aí da possibilidade, por quê? Porque as consequências do crime, as consequências da infração foram mais graves, mais danosas do que as consequências da pena, já que a pena do homicídio culposo é uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, muita atenção, fica alerta a isso. 12. De acordo com o Código Penal, considera-se homicídio simples o ato de matar alguém cuja pena prevista é de reclusão de 6 a 20 anos. Beleza. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de justa provocação, o juiz pode, aqui eu estou diante de uma redução, tá? Aumentar não aplica a pena falso, não há possibilidade de redução falso, aumentar a pena falso, seria reduzir. A única alternativa que falava em reduzir era a letra B, B de bigamia, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos lembrar aqui, vamos colocar aqui a situação, né, do privilégio, lá no parágrafo 1º, ele diz aí, ó, parágrafo 1º, se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, em justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 1/6. Lembra aí, 1 a 1/6, lembra aí dessa informação. Tudo bem? Só para conferir, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Show de bola? Vamos então seguir, vamos observar o que a gente tem aqui para tratar. Lembra aí, tá, pessoal? 1/6 a 1/3 foi o que a gente marcou aqui, tá? 1/6 a 1/3. Beleza, bora seguir. Euclides, com notório intento homicida, ele quer matar, ele dispara 2 vezes contra Mateus, filho do seu vizinho. Esse é um filho de 12 anos de idade. Ele diz, ó, causando o óbito. O crime foi motivado porque Mateus, pessoa com deficiência, costumava deixar cair a sua bola no quintal de Euclides. O fato que lhe desagradava. Nesse caso, considerando as circunstâncias do crime, é correto afirmar que a pena ela será aumentada de... Aqui eu quero destacar com você um ponto. O parágrafo 2º, letra B desse dispositivo, olha só, do artigo 121, ele diz assim, ó, acompanha. A pena do homicídio contra menor de 14, e na questão já observa, ele tinha 12 anos, ele vai dizer aí, quando a pena, o homicídio, quando for contra menor de 14 anos, a pena será aumentada de, inciso 1, 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique aí, né, o aumento ou de sua vulnerabilidade. Ele vai colocar aí 2/3, né, quando o ascendente, padrasto ou madrasta, irmão, cônjuge, e por fim ele bota aí 2/3 se o crime ele é praticado, olha só, em instituição de educação pública ou privada. Eu foco nessa hipótese. Se o crime é praticado em instituição de educação pública ou privada, eu vou ter um aumento de 2/3. Mas olha só, olha o que diz aqui o parágrafo 4º. Se o homicídio é doloso, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Então veja que, de fato, a gente tem aqui situações em que aumentam essa pena. E ele vai dizer para a gente que a pena será aumentada de... E aí você vai lembrar 1/3, conforme a gente aí estabeleceu. Lembra aí, aumenta-se a pena de 1/3 nessa hipótese, nessa circunstância, nesse caso, conforme aqui a gente analisou. Tudo bem? Tecnicamente, tá, pessoal, seria correto a gente aumentar de 1/3 até a metade, tá? Já que a vítima é uma pessoa com deficiência, como disse aí, a própria questão ela trouxe a gente essa informação em relação ao nosso amigo Euclides. Lembra aí, tá? Ele diz que Euclides é uma pessoa com deficiência. A alternativa que nos resta foi aí 1/3, uma prova aí, né, para a Guarda Civil, na minha opinião até mal elaborada, né, incompleta, vamos dizer assim, mas é o que nos resta aí, aumento de 1/3, conforme diz a legislação. 14. Suponha que um cidadão penalmente imputável, ele é maior, ele é capaz, ele tenha ofendido dolosamente a integridade física de um desafeto,
de tal forma que sua conduta resultou em risco de morte. Veja aí, ó, ele, lembra lá, ofendeu dolosamente a integridade, eu estou diante aqui de um crime de lesão corporal, e se ele coloca aí, né, que houve aí risco de morte, é o famoso perigo de vida, é uma modalidade grave, é uma lesão grave. Aí ele coloca aí, ó, tal forma que resultou em risco de morte para o ofendido. Nessa situação, de acordo com a classificação das lesões corporais prevista no Código Penal, foi cometido lesão corporal grave. É verdade, lesão corporal de natureza grave é o que a gente aqui estabelece. Então, questão verdadeira, certa a questão 14. 15, vamos lá, 15. Inclusive, para quem esteve no presencial, a gente parou aqui, né? Devido aí, né? Começou a chover, já estava chovendo, na verdade, e a gente precisou interromper nesse momento. Mas, vejam só, todo homicídio praticado por homem contra mulher, é crime, caracteriza crime de feminicídio. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, a gente já trouxe várias informações em relação a isso. É errado. Questão 15, letra C, ou melhor, letra E, errado, já que ele queria certo ou errado. Errado, pessoal. Toda vez que um homem matar uma mulher é feminicídio? Não. Cuidado, estamos aqui nos preparando para concurso público. Lembra, pessoal, muito cuidado, tá? Questão aí para inspetor da Polícia Judicial, prova lá feita pelo CESP, querendo trazer uma pegadinha, mas você não cai. Essa questão, ela é uma questão boa e eu quero te atentar aqui. Por quê? Porque ela diz assim, ó, B é um adolescente de 13 anos, lembra aí, ó, 13 anos é a idade dele, e ele tem problemas de autoestima, o que conduz a um estado de depressão. A, que é maior de idade, sabendo das condições de B e interessado na fortuna de que este é destinatário, instiga-o a se matar, convencendo-o que o paraíso seria muito melhor para ele do que a situação atual. Bem em razão disso, suicida-se. Nessa situação hipotética, a conduta de A é considerada, vamos lá, presta atenção. A questão ela queria aqui, né, trazer do candidato justamente a ideia do que a gente vai chamar aí, né, do crime do artigo 122, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Veja que aqui a gente está diante de uma situação que está induzindo esse sujeito. E aí o grande ponto é que, primeiro detalhe que eu quero trazer algumas informações. O artigo 122 lembra que ele tinha essa hipótese aqui, ó. Ele trazia justamente essa regra aqui, ó. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a prestar auxílio para que o faça. Aí eu tinha penas diferentes. Ele dizia a pena de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consumasse. Ou a pena seria de reclusão de 1 a 3 se da tentativa de suicídio resultasse lesão de natureza grave. Isso quer dizer que se resultasse lesão leve ou se não acontecesse nada, a pessoa ficava impune, o sujeito não respondia por nada. E a lei foi alterada em 2019 e agora a redação é essa. Passou-se a ser um crime formal. Veja, o fato de você praticar a conduta, o crime já está consumado, independente ali do resultado. Ele diz pra gente aqui, ó, induzir ou instigar alguém, olha o que ele diz, ó, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, lembra lá. Aí ele diz, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A pena desse crime é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Eu quero, inclusive, trazer aqui uma tela em branco para a gente poder aqui estabelecer algumas informações. Eu estou aqui no artigo 122. 122 caput. 122 caput do Código Penal. Esse crime, doutora, ele vai ter uma pena que a gente vai dizer que é a pena de reclusão. É uma pena de reclusão de 6, olha só, a 6 meses, tá? A 2 anos, 6 meses a 2 anos. Mas eu quero alertar com você, tanto a hipótese do parágrafo 1º, como a hipótese do parágrafo 2º. Eu tenho aqui 2 situações e 2 hipóteses. É o que a doutrina vai dizer que eu tenho 2 qualificadoras. Observa só. O parágrafo 1º, eu vou anotar isso, tá? Mas o parágrafo 1º diz assim, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, olha a pena, reclusão de 1 a 3. Como é que eu sei que é qualificado, Júlio? A pena era de 6 meses, passou a ser 1 ano. Era de 2 anos, passou a ser 3 anos. Novo mínimo e novo máximo para mais. Novo mínimo e novo máximo para mais.
Mas olha o que diz o parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou da automutilação resulta morte, ou seja, eu instiguei uma pessoa a se matar, ela efetivamente conseguiu se matar. Eu estou diante de um crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio consumado. Por quê? Porque houve aí, né, consumado pela morte, ou melhor, qualificado, melhor dizendo, qualificado pela morte. E aí a pena, lembra lá, sai de 6 meses para 2 anos, sai de 2 anos para 6 anos. Lembra aí, então, a modalidade qualificada. Tudo bem? Vamos, inclusive, né, organizar isso aqui. Eu vou estar diante do parágrafo 1º. A gente observou de uma pena de reclusão de 1 a 3 aninhos, de 1 a 3 anos, e se resultar morte, eu vou estar diante aí de uma pena também de reclusão, só que agora será de 2 a 6 anos. Aqui é qualificado pela lesão, aqui é qualificado pela, e aí, claro, né, quando a gente bota qualificado pela lesão, seria de natureza grave ou gravíssima, lesão grave ou gravíssima, e aqui eu vou estar diante, né, da qualificado pela morte. Qualificado pela morte é se a pessoa efetivamente morrer. Tudo bem? Tudo bem. O detalhe é que na questão, o sujeito ele está induzindo, pode colocar a questão aí, e aí ele induziu, né, esse adolescente de 13 aninhos, tinha problemas ali de autoestima, ele induziu esse sujeito a se suicidar, ele instigou, melhor dizendo, ele a se matar, e ele foi lá e efetivamente se matou. Ocorreu de fato o suicídio. Nesse caso, ele responde pelo quê? E aí você poderia olhar, por exemplo, a letra A, homicídio simples, não. Letra B, induzimento ao suicídio na forma simples, também não. Letra C diz que é atípica, haja vista não ter praticado nenhum ato executório, não, meu amigo. O fato de eu estar instigando você, induzindo você, veja que eu tenho um crime, artigo 122 do Código Penal. Aí eu teria aqui duas letras agora. Induzimento ao suicídio na forma qualificada, já que resultou morte, ou homicídio qualificado. Eis o ponto. E aí, veja, e aqui é novidade para todo mundo, tá? Eu digo para quem foi, para quem não foi, né? Porque a gente basicamente não tinha resolvido essa questão. Olha só o que é que eu quero que você fique atento. Quando eu volto lá no parágrafo, lá no artigo 122, eu preciso caminhar e observar, e o que vai gabaritar aqui a nossa questão é o parágrafo 7º. O parágrafo 7º diz assim: se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, e o parágrafo 2º deste artigo é esse aqui, ó, pessoal, lembra aí, ó, resultou morte. Quando resulta morte, então, se trata aí do parágrafo 2º deste artigo, é cometido contra menor de 14, e na questão o sujeito tinha 13, é cometido contra menor de 14, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Ele responde pelo homicídio. Pasmem. Homicídio contra, sobe aqui, homicídio contra menor de 14 anos é um homicídio qualificado. Então, pessoal, homicídio contra menor de 14 anos, eu vou estar diante aqui do gabarito letra E. Então lembra, até então eu induzi, instiguei, auxiliei alguém, essa pessoa se matou, efetivamente ela morreu. Eu respondo pelo crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio qualificado pela morte. Mas essa vítima, Júlio, ela era menor de 14 anos, por exemplo. Eu estou diante aí de uma troca. Eu não respondo pelo crime de homicídio, eu respondo pelo crime de... Ou melhor, não respondo pelo crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio qualificado pela morte. Eu respondo pelo homicídio. Homicídio, tá bom? O homicídio qualificado, já que ele era menor de 14. Se gerasse a lesão, aí a ideia seria basicamente a mesma, tá? O parágrafo, lembra aí, ó, o parágrafo 6º, ele diz, ó, que se o crime que trata do parágrafo 1º, ou seja, resultar lesão corporal de natureza gravíssima, se é contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, ele responde pelo crime de lesão corporal. Maravilha, pessoal! Questão boa, tá? Questão muito boa para você revisar para a tua prova. Vamos seguir? Questão 17, vamos lá, força! Bota aí, na fé. Ele traz, ó, assinale a alternativa que defina corretamente o tipo penal de infanticídio, conduta penalmente prevista no artigo 123. O crime de feminicídio você já conhece, tá? A gente observou. Lembra lá, matar
sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Matar sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 meses a 6 anos. Vamos ficar atento. Então, logo eu estou diante aqui de qual alternativa, Júlio? Vamos aqui procurar. Questão 17, letra A diz: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, falso, né? Isso aqui é o artigo 122. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, falso. Isso aqui é o crime de aborto, tá? Artigo 124. Matar alguém menor de 14 anos, veja, matar alguém menor de 14 anos não entra aqui na ideia do infanticídio. Isso é um crime de ou melhor, um crime de homicídio qualificado, tá? Expor ou abandonar recém-nascido, não é o caso aqui. E letra E, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Cobrado aí pela IDECAM. Cargo de polícia penal, lembra aí, ó, letra E é o nosso gabarito. Estamos chegando, segura aí, questão 18. Após uma colisão de trânsito, Mário, olha só, enraivecido, mesmo observando que a conduta do outro automóvel, que a condutora do outro automóvel estava grávida, desfere um violento tapa no rosto, por entender que ela havia sido culpada pela batida. Briga de trânsito é pau, viu? No entanto, por causa do golpe, a condutora desequilibra e cai de barriga para baixo ao chão, ocasionando a interrupção da gravidez, com a consequente morte do... Eita porra, mas veja, ele queria lesionar, né? Nesse caso, considerando que a vítima também sofreu lesões leves no rosto devido ao tapa, pode-se afirmar que Mário responderá pelo crime de... Pessoal, aqui é o seguinte, eu preciso abrir com vocês aqui o artigo 129, tá? Artigo 129, eles aí, ó, lesão corporal, tudo bem. Eu tenho aqui a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mas olha só o que diz pra gente o parágrafo 2º. Se resulta, inciso 5, se resulta aborto. Júlio, ele queria praticar o aborto? Não. Ele queria lesionar. Ele queria ferir. Foi isso que ele fez. Ele foi lá e bateu nela. Ela caiu. Imagina, né, que bateu a barriga, imagina, né, em virtude ali da queda, ocasionou o aborto. Vamos lembrar aí da questão, ó. Eles, ó, consequentemente, eles aqui, ó, ela desequilibra, presta atenção, a condutora desequilibra e cai de barriga para baixo ao chão, ocasionando a interrupção da gravidez com a consequência a morte do feto. Eu estou diante, Júlio, do crime de aborto? Não. Eu estou diante aí de um crime de lesão corporal. Vamos procurar se tem aí, ó, lesão qualificada pelo aborto, verdade, letra C, fica aqui o nosso gabarito, lesão qualificada pelo aborto. Pessoal, não só nos crimes contra a pessoa, mas em qualquer situação, eu preciso lembrar sempre qual era a intenção do sujeito. Qual era a intenção dele? Qual era o dolo dele? O dolo dele era ferir, o dolo era matar, o dolo era o quê? É isso que a gente vai precisar lembrar aqui no caso concreto. Show de bola? Vamos lá trabalhar aqui, né, com outra situação. Ele diz pra gente, ó, a situação, ele vai dizer assim, ó, Joana, logo após o parto da sua filha Maria, a asfixiou até a morte. Eita porra! Ensejando a sua prisão em flagrante. Em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva, deflagrado o processo penal, para apurar a conduta praticada. Comprovou-se, em observância ao contraditório e ampla defesa, que Joana agiu à época dos fatos sob influência do estado puerperal. Se ela asfixiou até a morte, e aí ela diz que logo após o parto, se eu estou diante, né, da mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, eu estou trazendo o encaixe perfeito ao artigo 123 do Código Penal, que trata do crime de infanticídio. Então a questão vai dizer para a gente que nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Joana responderá pelo crime de, letra E, de estupro, mas o crime é com I, tá? O crime é infanticídio, é o crime configurado aqui para a gente. Maravilha? Vamos aqui, né, fechar a nossa derradeira questão, a questão de número 20. Vamos trabalhar com ela e, claro, tá? Não esquece, tá? Temos aqui, ó, pode observar, temos aí o nosso curso, né? Principais leis extravagantes, né? Um curso de questões com aquele preço super acessível. Basta você solicitar, basta você pedir que a gente manda ele para você. Você, inclusive, escolhe o preço, tá bom? Claro, vamos ser razoável, tá? Mas vamos lá, questão 20. Com relação ao induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, é correto afirmar que o crime, olha só,
só se configura se a vítima atenta contra a própria vida. Não, eu disse a vocês que hoje ele é um crime formal, então veja que o sujeito ele já responde simplesmente pelo fato de induzir, instigar ou auxiliar a própria vítima. Pena pequena, é verdade, mas é crime. Ele diz, letra B, é qualificado se resulta a morte. Verdade, tá, pessoal? A regra é que vai qualificar se resulta a morte. Mas lembrando que se ocasionar a morte e for contra o menor de 14, eu respondo ali pelo homicídio, tá? Mas ele precisa deixar claro que está trazendo a situação especial. Letra C, é privilegiado com a efetiva redução da pena se a vítima não se mutila ou não atenta contra a própria vida. Não, eu vou dar a modalidade simples, ele não traz um caso de privilegiadora. Tem a pena aumentada se o agente deixa de prestar imediato socorro? Não, cuidado para não confundir com outros crimes. Só se configura se a vítima atentar contra a própria vida, produzindo em si, ao menos, lesão de natureza grave. Não, essa é a redação antiga, tá? Antigamente a gente tinha essa situação, teria que pelo menos ocasionar uma lesão grave, ou ocasionar ali a morte, mas lembra, pelo menos gerar uma lesão grave. Letra B, bigamia é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Pessoal, para essa aula, para essa ficha, a gente tinha separado, né, 20 questões, por coincidência, né, igual às demais, mas lembra aí, né, eu trouxe para vocês aí, em virtude aí de quem se prejudicou em razão da chuva, para quem não pôde comparecer, para quem quis aí o gabarito, e aí eu não sou de apenas dizer o gabarito, a letra, eu gosto de trazer aí, pelo menos de forma pontual, o que é que está certo, o que é que está errado, justificando aí para vocês. Espero que eu tenha contribuído, espero que todos estejam bem, se cuida, um forte abraço, beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima oportunidade.